Bom dia, meus queridos. Nós estamos mais uma vez aqui com a nossa Escola Bíblica Dominical, né, nossa EBD. E o nosso texto de hoje está baseado na 12ª lição, cujo título é A Vida em Família está acontecendo agora. E o texto bíblico que apoia esse estudo é 1 Timóteo, no seu capítulo 5 e no seu versículo 8, tá bom? Então, primeiramente, como sempre, nós vamos orar para que Deus esteja nos direcionando e iluminando, para que nós aprendamos a sua palavra de acordo com o que tem que ser, né? Como nós devemos aprender de acordo com o que está escrito na palavra dele, tá bom? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nós pedimos que venhas a estar, Senhor, no nosso meio, nos iluminando e nos guiando, para que a tua palavra aqui aprendida seja, Senhor, para a tua honra e glória e de acordo com a tua vontade, Senhor, e estritamente como está escrito na tua palavra. Assim nós pedimos, Senhor, e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então, nosso livro aqui, ó, nós já estamos na metade do nosso livro de estudos, né? E vamos continuar aqui. Então, esse texto bíblico de hoje, ele fala a respeito dos cuidados que a família e a igreja precisam ter com os idosos, as viúvas, né? Os órfãos, aquelas pessoas da nossa família que necessitam do nosso auxílio. Eu vou ler agora o texto de apoio, tá? 1 Timóteo é uma epístola pastoral endereçada a um jovem pastor, contendo encorajamento, conselhos, afirmações teológicas e orientações para a condução da igreja. No capítulo 5, aprendemos sobre disciplina, como lidar com a membresia, anciãos e anciãs, jovens e viúvas, e com os líderes da igreja. No versículo 8, a orientação gira em torno do amparo às viúvas, considerando que se a viúva tem filhos ou netos, por qual motivo a igreja deveria sustentá-la, não é isso? Então, esse é um tema que ele é muito também, como todo o nosso estudo aqui da nossa revista, muito atual, porque a tendência do século XXI, em que nós estamos inseridos agora, nesse nosso momento histórico, é de que nós estejamos constantemente vendo, né, em artigos de jornais, revistas e na própria TV e nas redes sociais sobre a questão do abandono do idoso. Isso digamos assim, é um mal desse século, né? Um dos males desse século é o desrespeito e o abandono da família para com o seu necessitado. E essas coisas, né, que são muito erradas, Deus ele abomina. A Bíblia fala sobre isso e abomina esse tipo de prática, não é? Que ela não é nem um pouco cristã. Então, eu vou ler aqui o nosso primeiro subtítulo, que diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, né? Nós podemos fazer algo por nossos familiares, prover um recurso, demonstrar consideração, pensar numa alternativa ou pelo menos procurar ajuda para fazer o que for possível. A igreja, entretanto, deve e pode ajudar sim, principalmente se as viúvas e necessitados não tiverem parentes ou auxiliadores para sustentar. Olha só o que ele diz aqui: principalmente se as viúvas e necessitados não tiverem parentes ou auxiliadores para os sustentar. Mas, via de regra, as pessoas necessitadas, elas têm familiares e parentes que têm condições financeiras, né, ou sociais de ampará-los no momento de necessidade, né, seja com o que for, em termos de alimentação, auxílio para enfermidades, né, e outras necessidades que não só as viúvas, os idosos e os órfãos venham a necessitar, mas em todos os momentos das nossas situações sociais e familiares, aqui e acolá existe uma pessoa que necessita de ajuda, não é? Então, vocês sabem que a igreja, né, que todas as igrejas mesmo que servem a Cristo, elas têm muitas tarefas, muitos, como é que eu posso dizer, muitas ações a cumprir, não é? Então, por exemplo, na nossa Igreja Batista Redenção, nós temos o nosso Ministério de Ação Social, que auxilia e ampara pessoas da nossa própria igreja, que às vezes necessitam de um auxílio,
em hospitais, em orfanatos, como nós temos ajudado, né? Nós nunca nos excusamos de ajudar. O problema é que muitas vezes esses recursos que a igreja poderia estar investindo, né, em outros setores que também necessitam, como por exemplo o evangelismo, a ação missionária, né, o campo missionário, ele necessita muito de verbas, e a igreja precisa às vezes conduzir essas verbas para a questão das ajudas, quando essas pessoas têm familiares que poderiam fazer, não que a igreja venha a se recusar, não é, a ajudar, mas que muitas vezes a família abandona tendo condições de fazer isso. Então, a primeira ajuda, de acordo com a palavra do Senhor e o que é certo, né, ela tem que vir da família, tá? O outro subtítulo é especialmente dos de sua própria família, né? Se não cuidar dos parentes já não é aprovado, nem pela sociedade, muito menos pela fé cristã, imagine o que significa não prover os recursos para a família imediata. Aqueles que vivem juntos, debaixo do mesmo teto. À luz do versículo 4, parece que a viúva se enquadra nessa condição, pelo fato de haver a referida cobrança no versículo 8. Quem senão a família imediata deveria cuidar da viúva, para que ela não ficasse dependendo da igreja, não é? Então, é o que eu acabei de falar. Não que a igreja vá se recusar a cuidar de uma pessoa necessitada, seja ela uma viúva, um órfão, né, um enfermo, mas é que a família precisa ter a consciência de que esse necessitado precisa ser amparado por ela. Por exemplo, não existem asilos suficientes para comportar e acomodar todos os idosos. A maioria dos asilos são particulares, eles são caros. Então, a família tem esse dever de abrigar esse necessitado, esse idoso, esse enfermo, esse órfão, essa viúva, essa pessoa que por um motivo ou outro perdeu o seu provento, o seu emprego, né, necessita de um auxílio, seja através de alimentos ou o que possa ser, mas a família precisa amparar esse necessitado, né? Primeiramente tem que vir esse auxílio por meio da família, certo? Então, tem um outro aqui, negou a fé, né? Negou a fé. Esse é bem interessante. Neste caso, não se trata da fé subjetiva, pessoal e salvífica, mas trata-se do sistema doutrinário cristão, abandonado pelo crente que, embora não tenha negado a fé teoricamente, acabou fazendo isso na prática diária. Uma pessoa que tem condições de prover os recursos necessários aos seus familiares e não faz, nega com sua própria vida aquilo que a fé cristã defende, que é o amor, certo? Então, nesse contexto, não se refere a sentimento, mas a decisão, um amor prático, ou seja, um amor que provê, que ajuda o outro que está necessitado. Porque se você não faz isso, se você não ampara o seu familiar, né, e muitas vezes também amigos, pessoas próximas de você, que necessitam de ajuda e auxílio, e você tendo condições não faz, você não é cristão. Você não está agindo como um cristão, como um servo do Senhor. Porque o Senhor nos ensina, através da palavra dele, a servirmos ao próximo. A servirmos primeiramente, né? O primeiro servir tem que ser, né, a Deus e a família. Né? Nós somos servos do Senhor, nós servimos a sua casa, mas nós precisamos e temos a obrigatoriedade de ampararmos os nossos familiares e, porventura, alguém que necessite do nosso auxílio, né? E o terceiro é pior que um descrente. Se aqueles que não se dizem seguidores de Jesus, na maioria dos casos, assumem a responsabilidade pelos cuidados com os seus, o que esperar daqueles que professam a fé cristã, carregando o nome de Jesus no peito e ministrando na casa de Deus? Ou seja, se até o nécio, né, o ímpio, ele se compadece do seu familiar e o ajuda, o cristão, o servo do Senhor, não deveria ser o primeiro a dar o exemplo, né? É isso que esse subtexto aqui, esse nosso último estudo diz, né? Então, se a fé cristã defende a assistência aos necessitados e estranhos, quanto mais aos de sua própria família, não é mesmo? Então, isso é uma coisa que é muito certa. Se até o que é descrente, o que não serve ao Senhor, ajuda os seus,
O crente, principalmente, deve dar esse exemplo, porque a vida dele tem que ser baseada no que está escrito na palavra do Senhor, no amor ao próximo, né? No amor a Deus, no amor a si mesmo e no amor ao próximo, certo? Você não pode amar a Deus e amar a si mesmo e não amar ao próximo, não é isso? Conclusão. Como cristãos, sabemos que devemos cuidar dos órfãos e das viúvas. Quem ajuda o pobre agrada a Deus. O que dizer do crente que concorda com isso, mas não faz pelos seus, não é? Pensemos nisso porque o nosso amanhã começa agora, certo? Então, no versículo 8, né, do capítulo 5, nós devemos meditar, né? Eu já mandei isso para o e-mail, o nosso e-mail do grupo, que nós precisamos cuidar das nossas viúvas, né? Mas não só isso, de todo e qualquer necessitado que precisa da nossa ajuda e que nós podemos ajudar, não é isso? Então, se você pode ajudar, seja de que maneira for, com uma palavra, com alimento, com roupas, com abrigo, seja de qual maneira for, você precisa ajudar. Nós temos essa obrigação e esse mandamento, né, do Senhor de ajudar ao próximo, certo? Para refletir. Pergunte aos seus amigos se eles consideram cuidar dos pais quando eles estiverem na velhice, né? Nós já consideramos cuidar de nossos pais, mesmo quando eles já não tenham tantas forças e recursos, porque um dia, meus queridos, nós vamos ser pais dos nossos pais. Se hoje os pais de vocês cuidam de vocês, é muito provável que futuramente vocês precisem cuidar dos seus pais, porque nós não vamos ficar jovens eternamente, né? Nós não vamos ter essa força juvenil que vocês têm eternamente. A tendência do ser humano é envelhecer, e com o envelhecimento vem a fraqueza, né? Muitas vezes enfermidades, problemas diversos, né? Que impedem que nós tenhamos aquele vigor que nós temos enquanto jovens. Então, é muito provável que vocês venham futuramente a ser os cuidadores e provedores dos seus pais. Então, tenham isso como uma missão de amor e façam com todo o amor, tá bom? Para guardar no coração. E aí, esse é um grande exemplo de Jesus, mesmo ele morrendo na cruz, né, já chegando a hora de que ele estivesse junto ao Pai, depois de tudo que ele padeceu aqui nesse mundo. Mesmo assim, ele se preocupou com Maria, a sua mãe aqui na terra. Então, ele diz assim, já antes de morrer, né, próximo minutos ou segundos antes de partir, de morrer. Vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe, mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo, aí está a tua mãe. Ou seja, e a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob seus cuidados, né? Então o discípulo, a que Jesus entregou Maria, tomou para si, né, a missão de cuidar de Maria na velhice. E assim ele o fez, não é? Então, nós devemos seguir o exemplo de Jesus, né? O exemplo que está aqui na palavra do Senhor e que está descrito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ok? Muito obrigada, até daqui a pouquinho. Beijos.